E aí, pessoal, tudo direitinho? Olha aí, vamos para a semana de número 17, tá? É a semana da isomeria cistrante. Veja bem, isomeria cistrante, a gente vai precisar lembrar das condições de existência. A primeira é, tem que ter na cadeia aberta dupla ligação entre carbonos. Por quê? Porque a dupla ligação entre carbonos não tem livre rotação. Eu trouxe aqui uma dupla. O que é não ter livre rotação? É não permitir que ele gire, tá? Ou seja, não há livre rotação na ligação dupla. E outro detalhe é que os ligantes dessa dupla sejam diferentes entre si. Então, por exemplo, se aqui eu tiver CH3, aqui eu não posso ter CH3. Pode ser qualquer outro, tá? Aqui e aqui. Aí veja, nesse caso aqui que eu coloquei, você passa um plano imaginário pelos carbonos e vai ver que os ligantes iguais estão em lados opostos. Então, estão na conformação trans. Agora, eu posso ter essa estrutura e, olha, faça a mesma lógica. Passa o plano e os ligantes iguais agora estão no mesmo lado. Então, a gente chama de cis. Eu trouxe para a gente ver, ó, cis trans. Pode transformar um no outro? Não, porque não tem livre rotação. Então eles têm a mesma fórmula molecular, mas diferentes estruturas. Está vendo? Esse aqui está do mesmo lado, é cis. Esse estão em lados opostos, trans. Se eu imaginar um vetor puxando aqui, como eu estou puxando, ó, como eles são iguais, as resultantes dos vetores são zero. Logo, o trans tende a ser uma molécula apolar. Já o cis, esse vetor não anula esse, porque eles são elementos diferentes, têm eletronegatividades diferentes. Então, nesse caso, eles não se anulam. Logo, a forma cis, ela é polar. Então, pessoal, trans é apolar de um modo geral, cis é polar. Lembrando que qual é a condição de existência? Que na cadeia aberta tem uma dupla ligação, para que não haja uma livre rotação. Eu acho que eu trouxe aqui alguém que tem livre rotação. Por exemplo, olha aqui, ó, a ligação simples tem livre rotação, ó. Tá vendo? Ó? Eu prendo um e o outro mexe, tá? Então, se for com ligação simples, não pode ter isomeria cis-trans. Tem que ter o quê? Dupla na cadeia aberta. Gustavo, e pode ter na cadeia fechada? Pode. Então, veja bem, se a cadeia for fechada, não precisa ter dupla ligação, obviamente, né? Porque cadeia fechada não permite rotação. Por que não permite, Gustavo? Raciocine comigo. Se você tentar rotacionar uma cadeia fechada, o que é que ela vai fazer? Ela vai quebrar. Então, pessoal, isomeria geométrica cis-trans é quando você tiver o quê? Mesmas fórmulas moleculares, mas estruturas totalmente diferentes. Está vendo? Lados opostos, seus ligantes trans. Mesmo lado, seus ligantes são cis. Então, isomeria cis-trans. Tudo certo até aí? Então, lembre-se, tá? Como é que eu falei? O cis é uma molécula polar. O trans é uma molécula apolar. Então, a gente pode ver, eu coloquei nessa aula essa animaçãozinha aqui, ó. Cis, ligantes iguais do mesmo lado, trans, ligantes iguais em lados opostos. Então, pessoal, a gente tem a isomeria cis-trans ou isomeria geométrica, tá? Aí, olha bem,
A gente tem um caso muito interessante, vê. A isomerização cis-trans com a luz. A gente tem nos nossos olhos o isômero cis-11 retinal. Olha aqui, ó, eu marquei a ligação cis, tá bom? Aí a luz, o fóton de luz que a gente está vendo aqui, ele bate na conformação cis e transforma ela em trans, quebra. Aí ela deixa de ser cis-trans, cis-retinal, para virar transretinal. E com isso, a gente consegue ver. Algumas pessoas têm problema nisso, logo não tem visão, também por um caso de isomerização. De novo, eu coloco para você, ó. Aqui o primeiro é o isômero, o quê? Ó, o primeiro de lá, esse aqui que eu estou marcando, é o isômero cis. O segundo é o isômero trans. Cis, trans. Cis, trans. Aí, ó, tá aqui, ó. O cis, ele é polar, porque os vetores não se anulam. E o trans, ele é o quê? Apolar. Tá bom? Então isso vai dar a ele o quê? Propriedades diferentes. Vai dar ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, pode dar propriedades físicas. E alguns casos dá também a propriedade química, tá? Alguns, por exemplo, o ácido fumárico, tá? E o ácido, um deles, desculpa pessoal, reagem dá anidrido e o outro não dá. Então, o ácido fumárico e o ácido maleico, tá bom? Então, isso é um caso de isomeria. Então, bora lá para a questão de número 1. Já, Gustavo, que teoria pequenininha, mas é, pessoal, essa teoria, ela é bem pequena. A teoria de isomeria espacial cis-trans, ela não é uma isomeria muito teórica, não. Então, bora lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas denunciadas abaixo, na ordem que aparece. O cis-1,2 dicloreteno é uma molécula, veja, se ele é cis, é uma molécula polar, tá certo? E o seu isômero trans apresenta o que, pessoal? Se o cara é cis, ele é polar. Se ele é polar, a ligação é uma ligação de quê? De polo, de polo. Se o outro é apolar, a ligação é Van der Waals. A ligação de polo é a ligação mais forte. Então, se a ligação é mais forte, a gente pode dizer que o cis tem maior ponto de ebulição. Então, ele vai ter aí, ó, o seu isômero trans tem menor ponto de ebulição, porque o trans é uma molécula o quê? Apolar. Então, a resposta do primeiro é letra E, tá certo? Letra E. Então, vamos lá. Posso fazer um resumozinho para você? Diga, claro que pode. Vê bem, o isômero, quando eu estiver tratando do isômero cis, olha ele aqui, mesmo lado. Cis, ele é o que? Polar. Polar se liga por uma ligação entre moléculas, uma interação entre moléculas, chamada de dipolo ou dipolo permanente, tá? Já, se a estrutura for trans, o que é que vai acontecer? Se ele é trans, olha aí, se ele é trans, ele é o que, pessoal? Apolar. E aí você vai ter uma força de quê? De dipolo instantâneo, ou Van der Waals. Qual é a ligação mais forte? Dipolo. A ordem é qual? Iônica e covalente. Mas essas duas são entre átomos. Aí depois vem quem? Ponte de hidrogênio, dipolo e Van der Waals. Lembre-se, quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. Tá? Lembrando a vocês que iônica ocorre entre metal e não metal. É uma ligação entre átomos, tá? Covalente ocorre entre não metais. Aí você vem, as entre moléculas ocorre como? Se for ponto de hidrogênio, é hidrogênio com FON, tá? Se for dipolo, é apenas moléculas polares. E se for Van der Waals, são moléculas apolares. Então, pessoal, espero que a gente tenha
desenrolado bem a questão de número 1, tá? O conceito de cis e trans que ficou na sua mente, tá bom? Tudo tranquilo até aí? Aí vê bem, eu queria agora falar de outra coisa, tá? Copiado, bonitinho, né? Deram aí o seu print. Deixa eu falar agora de uma coisa bem legal. Às vezes você vai ter uma molécula enorme, tá? Uma molécula assim grande, tá? Então veja, como é que você vai reconhecer na forma de traço quem é cis e quem é trans? Vê, pessoal, é uma dicasinha, tá? Você, por exemplo, aqui tem uma dupla, aqui tem uma dupla. Quando a dupla está numa forma de triângulozinho assim, ela tende a ser T de triângulo, T de trans, tá certo? Aí, ó, aqui, ó, você puxaria um para cá, um para cá. Então ela é trans, tá bom? Quando está na forma de um batentezinho, ela é o quê? A forma cis. É importante isso, tá? A gente vai depois estudar margarina trans, gordura trans. Vocês já devem ter ouvido falar. A gordura trans, ela é proibida. Ela é proibida. Por que ela é proibida? Porque o organismo nem absorve e ele não libera. Então ele fica armazenado no organismo, tá? Entupindo vasos, tal. Então ela hoje em dia é proibida. Então, e cis e trans da gordura vem também da estrutura. Então cis, mesmo lado, tá vendo? Trans, lados opostos. Então isso é importante que a gente saiba. Aí, pessoal, tem outra coisa também que eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Ele diz aí na questão de número 2, questão legal da UERJ, ele fala assim, vê. O ácido linoleico, essencial à dieta humana, apresenta a seguinte forma estrutural espacial. Então ele dá uma fórmula bem grande, é um ácido carbônico, né? Ácido carboxílico, que faz pontos de hidrogênio. E aqui, ó, são duas ligações duplas, são dois batentezinhos, tá vendo? Os dois, ó, posso puxar para o mesmo lado. Eu até fiz isso aqui, ó. Você nota que as duas são ligações cis, tá? Eu começo a numerar sempre da ligação, da função. Então, a função é quem? Ácido carboxílico. Então, eu começo daqui, ó. Carbono 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Onde é que estão as ligações duplas? No 9 e no 12, tá? No 9 e no 12. Então, aqui a gente vai ter a conformação cis, respectivamente, são duas ligações duplas cis, uma no carbono 9, uma no carbono 12. Aí ele diz, como é possível observar, as ligações duplas presentes nos átomos de carbono 9 e 12 afetam o formato espacial da molécula. As conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas respectivamente de quê, pessoal? Volta para ela, a gente viu agora, cis e cis, que fica respondida na letra A da nossa questão de número 2, tá bom? A nossa questão de número 2. Então, a resposta é o quê? Cis e cis, tá certo? Cis e cis. Aí, vamos lá. Questão de número 3. Ele diz, a isomeria geométrica, ou cis-trans, é um tipo de isomeria espacial, também denominado estereoisomeria. Os compostos que apresentam são chamados de estereoisômeros. Dentre as seguintes substâncias, qual pode ser classificado dessa forma? Olha, é muito tranquilo, eu não vou responder a questão imediatamente. Vem comigo aqui. Revisando. Para ter isomeria cis-trans tem que ter o quê? Dupla. E os ligantes do mesmo carbono devem ser diferentes entre si. Pronto. Tá aqui. Legal? Devem ser diferentes entre si. Tá legal? Se não for, não tem isomeria cis-trans. Por exemplo, chegar na prova e você encontrar isso aqui, ó.
Que isomeria é essa? Esses trans, aí você diz jamais. Por quê? Esses dois são o quê? São iguais. Podem ser iguais? Não, não podem ser iguais de jeito e maneira. Então, não tem isomeria cis-trans. Certo? Isso é em cadeia aberta. Então, na cadeia aberta tem que ser como, pessoal? Por exemplo, cloro e bromo. Esse daqui é que forma, esse é diferente desse, esse é diferente desse. Como os iguais estão do mesmo lado, a forma aqui é a forma cis. Agora aqui, ó, cloro e bromo, bromo e cloro. Como os ligantes iguais estão em lados opostos, eles são da forma o quê? Trans. Aí o que é que a gente precisa lembrar, que eu falei aqui agora hoje? Que cis ele é o que, pessoal? Esse vetor não anula esse. Então cis é uma molécula polar. E o trans é uma molécula o quê? Esses vetores se anulam, né? Eles são a mesma eletronegatividade, são átomos iguais, então ele é o quê? Apolar. Tá certo? Então cis e trans, as estruturas mais legaisinhas que a gente tem na isomeria. Tá legal? Então esse aqui é um resumo do que a gente precisa lembrar. Aí eu falei, Gustavo, e se a cadeia for bem grandona? Ótimo. Se a cadeia for grande, o que é que eu falei? Se for num triângulozinho, ela é o quê? Trans, tá? Se for um patamar, ela é o quê? Cis. Tá certo? Na cadeia, em forma de traço, que é comum cair, viu? Principalmente no vestibular do Enem. E tem o outro caso, na verdade é outra maneira, né? Que é quando tiver cadeia fechada. Na cadeia fechada tem que ter pelo menos dois ligantes iguais, ó. Passa o traço, eles estão no mesmo lado. Então eles são cis. Legalzinho? Então eles são cis. Então, pessoal, a gente tem aí algum resumozinho da isomeria cis-trans até agora. Aí eu quero que você preste agora atenção, que eu vou ensinar uma novidade. Vê, essa novidade é bem interessante. Imagine que você tenha isso aqui. Oxê, agora lascou, Gustavo. Por que lascou? Oxê, eu não consigo ver quem é que é cis e quem é que é trans aí não. Tu vai conseguir me mostrar? Vou tentar, né? Vê, eu agora tenho pelo menos mais de 3 ligantes diferentes. No caso aqui eu botei os 4, né? Então, olha para mim. Gustavo, tem condição de existência? Bora ver. Cadeia aberta. Tem dupla? Tem. Esse é diferente desse? Esse é diferente desse? Então tem isomeria esses trans. Tem. Só que todos os ligantes são diferentes. Meu Senhor, como farei então? É fácil, tá? Basta que você pegue aqui e determine o número atômico. Ele dá o número atômico na prova, tá? E se não der, aí anulou, né? Vê, carbono vale 6, oxigênio vale 8, cloro vale 17, hidrogênio vale 1. Ele dá o número atômico na prova. Aí eu vejo quem são os mais pesados. Quem são os mais pesados? Cloro e oxigênio. Estão do mesmo lado? Estão. Então é cis. Só que não é para chamar. Minha voz está engasgando, né? Só que não é para chamar de cis. É para chamar, em homenagem aos alemães que inventaram isso, isômero Z. O certo mesmo é chamar de isômero Z. Mas eles não chamam não. Eles vão chamar de isômero cis. Pode chamar de Z? Pode. Tá? Se for todo mundo diferente.
Gustavo, faz aqui embaixo. Ele dá o número atômico. Então, os dois mais pesados estão em lados opostos. A gente chama de quê? Trans. Mas, na verdade, não é para chamar de trans, não. É para chamar, sabe de quê? Isômero. Radtagan. Até botei aqui. Radtagan. Em alemão, que quer dizer oposto. Entendeu? Também só sei essas duas palavras de alemão. Então, aqui, ó. E água. Então, veja bem, pessoal. Então, você tem aqui isômero Z e isômero E. Tá certo? Então, isso aí é um arcabouço das estruturas possíveis no universo da isomeria geométrica, também chamada de isomeria cis-trans. Bonito, ó. Gostou da minha retórica? Então, vamos lá. Questão de número 3, baseado nisso que a gente acabou de ver. Legal? Posso apagar? Posso, né? Mas Gustavo, deixa eu copiar. Eu deixo, mas só que isso aqui é um quadro da internet. Então você, bom garoto, pode dar uma parada em casa, né? Para a gente ganhar tempo aqui. Vamos embora. Ele diz aí, ó, a isomeria geométrica cis-trans é um tipo de isomeria espacial. Eu sei. Também denominado estereoisomeria, também sei. Os compostos que apresentam são chamados de estereoisômeros, também sei. Dentre as seguintes substâncias, qual pode ser classificada dessa fórmula? Vê, pessoal, aqui, ó, na letra A, CH3, CH, essa interrogation é uma dupla, tá? Que o computador não deu. CH, CH3. Tem isomeria cis-trans? Tem. Aqui, ó. Cadeia aberta tem uma dupla, tá certo? Aqui é CH3 não, aqui é C2H5. Ó, esse é diferente desse, esse é diferente desse. Tem sim. Então, ele quer qual pode ser classificado. Letra A tem isomeria cis-trans. Ou é Z, né? Ou é Z, já que eu tenho ligantes diferentes. Letra B, lembre-se, pô, é Z. Cis-trans é quando eu tiver somente, assim, cloro hidrogênio. Ou então bromo e ferro, entendeu? Quando eu tenho mais aqui, ó, isso aqui é etil, hidrogênio e metil. Então são 3 diferentes entre si. Se forem 3 ou 4 diferentes entre si, aí eu não devo chamar de cis-trans, tá? Eu devo chamar de EZ, bem que a gente chama de cis-trans, e eu acabei de explicar que é uma deturpaçãozinha dos vestibulares. Vem, letra B. Na letra B ele diz o que na questão? CH3, CH2, CH2Cl. Como é que o cara vai ter isomeria cis-trans se não tem nem dupla? Né? Aí aqui agora, letra C. Ó. Mas Gustavo, não tem com tripla não? Não, como é que vai ter? Só tem um ligante cada um. Não é? Então, não pode. Letra D. Letra D é uma amina. Não tem nem dupla ligação, nem tem nada. E na letra E, a letra E é um alcano. Não tem dupla ligação. A condição de existência é que tenha pelo menos o que, pessoal? Uma dupla ligação, né? Tem a dupla ligação quando a cadeia for aberta. Se a cadeia for fechada, não precisa ter dupla ligação, mas pelo menos os 2 ligantes sejam diferentes. Tá certo? 2 em cada lado. Então, letra A para a questão de número 3. Tá certo? Para a questão de número 3. Tudo certo? Tudo certo. Então vamos lá. Questão 4. Observe o composto orgânico abaixo e as afirmações ao seu respeito. Isso é um álcool, tá? Um álcool com dupla. Então, um álcool insaturado. Oxe, não é enol não? Não. Enol é só se o carbono do OH, só se o carbono do OH for com dupla. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver. Oxi, a resposta da pergunta é, mas agora lascou. Ó. É um álcool insaturado. Pessoal, é um álcool insaturado? É, ó. Tem uma dupla ligação. É um álcool insaturado, não tenho dúvida. Tá? Verdadeiro. Aí, segundo. É um isômero cis-trans. Vê bem.
Onde é que tem isomeria cis-trans aqui? Ó, esse é exatamente igual a esse. Os ligantes da dupla, ó, aqui ó, vê, não tem uma dupla aqui, ó, eles têm que ser diferentes entre si. Se aqui tem um vértice, os dois são touch, os dois são CH3, então esses dois seriam iguais. Se esses dois aqui são iguais, não é isomeria cis-trans. Aqui, ó a estrutura aqui, ó, CH3, CH3. Entendeu? Para ser isomeria cis-trans, eu tenho que ter a dupla e os dois ligantes serem iguais. Aqui, ó, esse resto é diferente do H, mas aqui os dois são iguais. Então não tem isomeria cis-trans. 3. Apresenta 18 hidrogênios. Aí é só contar, né? 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 20. Não é verdade? Então, são 20 hidrogênios. A 1 é correta, a 2 é errada, a 3 é errada. E a 4 apresenta 3 ramificações. Pessoal, ramificação é carbono fora da cadeia. Então ele diz o que na questão? Apresenta 3 ramificações. Lembre-se que a cadeia aqui, ó, é direta, ó. Tá? Só tem 2. Oxi, o H. O H não é ramificação. Eu só considero ramificação se for carbono. O assunto é cadeias carbônicas. Legal? Então, está falso. Ficou como, pessoal, a resposta? Álcool insaturado, apenas um verdadeiro. Tá? O número de afirmações corretas é igual a 1. Bora lá. Questão de número 5. Pessoal, a gente deu uma revisada legal, né? Deu. A revisada foi legal até agora. O problema é que esse assunto ele é meio curtinho, né? Mas eu acho que deu pra gente fazer uma boa perspectiva, né? Do assunto. Vamos embora. Vamos lá? Bora. Ó, essa questão aí, eu posso tô ficando gago hoje. O retinal, molécula apresentada abaixo, associada à enzima rodopsina, é responsável pela química da visão, que eu mostrei agora há pouco. Quando o retinal absorve luz fótons, ocorre uma mudança na sua geometria e as alterações iniciam uma série de reações químicas, provocando um impulso nervoso que é enviado ao cérebro onde é percebido como visão. Nós temos aqui, ó, a primeira ligação cis ao essa daqui, trans, e aqui tem um erro, pessoal. Aqui não, onde está meu tracinho não é H, é OH, tá? É OH. Então seria o que aqui? Trans e álcool. Ou, desculpa, isso aqui é um O, C dupla OH, C dupla OH, ó, tá aqui, ó, tá vendo? C dupla OH, aí aqui digitou errado, ó, C dupla OH. Então ela é o que aqui? Vamos lá. A número 1 é a ligação do mesmo lado, ó, é um patamar, tá vendo? Ela é cis, aqui 2 é trans e o grupo é aldeído. Então, cis, trans, aldeído. A resposta seria letra A. Ó, aqui, tá vendo? Não leu O, leu como se fosse um H, mas não existe, né? É um O. Então, qual seria a resposta? Cis, trans, aldeído, letra A. Aí tu, eita, acabou, né, Gustavo? Não, acabou de resolver a questão. Mas temos algo aqui muito legal para falar. Vê bem. Existe, pessoal, principalmente você que é para fazer vestibular da UPE ou de uma particular, esse tipo de isomeria também, ó. Vê que interessante. Tá vendo? Quando você passa um traço, mesmo lado oposto, mesmo lado eu chamo de sim, lado oposto eu chamo de anti, porque só tem um ligante, tá certo? Isso aqui é uma coisa mais rara de se ver, preste atenção, tá? Principalmente para vestibulares como PE e particulares.
Então a gente precisa saber, ó, Gustavo, mas não é cis-trans, porque aqui não tem outro ligante, né? Concordo, mas é geométrica, ó, que é a estrutura dele, ó. Esse cara não é igual a esse. Mas por que não é? Não é só virar? Sim, pô, mas a dupla não pode virar. A dupla não tem livre rotação. Entendeu agora? Então, por isso que eu não posso chamar ele de cis-trans, mas sim de sim-anti. Legal? Então, não esquece isso não. Isso é muito, muito produtivo para você. Então, veja. Vou fazer um pequeno, mas interessante resumo. Vê. Se eu tiver dupla, como é que eu sei que é cis-trans? Como é que eu sei que é cis-trans? Quando os ligantes forem diferentes. A for diferente de B, D for diferente de E. Tá certo? Então veja, no caso da cis-trans eu posso ter, ó, de cadeia aberta, posso ter como, pessoal? Bora fazer alguns casos? Bora, ó. Posso fazer assim. Esse primeiro caso, iguais do mesmo lado, é o quê? Cis. Estou gostando de ver, estão ligados já, né? Iguais em lados opostos é o quê? Trans. Aqui agora, ó, vê. Lembra que a gente falou agora? Os mais pesados, tá certo? Em lados opostos, a gente vai ter o quê? Aqui é trans, né? É, só que ele não chama de trans, chama de quê? Isômero E. E aqui, ó, os dois mais pesados do mesmo lado, cis, só que aí nesse caso a gente não chama de X, chama de Z. Então, quando é que eu vou chamar E ou Z? Quando os ligantes forem todos diferentes entre si, ou pelo menos 3 deles diferentes entre si, tá? Mas é a mesma pegada de cis-trans. Isso é em cadeia aberta. E na cadeia fechada, como é que a gente faz? Lembre-se que é quando tiver 2 ligantes diferentes entre si. X diferente de Y, então eu tenho um isômero cis-trans. Então, pessoal, a isomeria cis-trans, eles sempre vão ter o quê? Pontos de fusão e de ebulição diferentes, tá? Sempre vão ter pontos de fusão e pontos de ebulição diferentes. Isso é muito interessante. Então, bora lá, voltar para o comecinho, para a gente falar disso que eu acabei de mostrar, né? Para você entender, ó. Cis é quando for do quê? Do mesmo lado, trans lados opostos. Se a cadeia for assim, ó, o cis ele é polar, o trans ele é o quê? Apolar. Quando a cadeia é grande, lembre-se, quando tiver um patamar, é sempre cis. Quando tiver o triângulozinho, é trans. Lembre-se que pode ter cadeia aberta e cadeia fechada. Cadeia aberta tem que ter dupla, e os ligantes devem ser diferentes em cada carbono. Esse diferente desse e esse diferente desse. Se os diferentes, ó, estiverem no mesmo em lados opostos, ele é chamado de cis. Ou seja, aqui, ó, os iguais estão no mesmo lado, né? Cis. Se os iguais estão em lados opostos, trans. Esse aqui é polar, esse aqui é apolar. Se liga por dipolo, van der Waals. Qual é a ligação mais forte? A ligação mais forte é iônica. Depois o que? Covalente, ponto de hidrogênio, dipolo e van der Waals. Então, isso é que eu acho que vai fazer com que você consiga navegar bem. Eu queria só mostrar mais uma vez esse detalhe aqui da ligação cis-trans, tá, pessoal? Fica bem ligado nesse detalhezinho aqui. Quando a gente tiver, ó, nesse caso, lembre-se que eu falei, ó, quando ela é um patamarzinho, ela é cis. Quando ela é um triângulozinho, ela é trans, tá? Eu acho que passou rápido, infelizmente, né? Que é sempre bom a gente sempre ficar tirando dúvida aqui, conversando. E, pessoal, ó, tenta muito fazer as questões, tá certo? Lembra de tudo que eu falei aqui, faz um resumozinho, leva lá na mesa, aí a gente conversa, vê na mesa como é que
você desenrolou, tá? E depois você já vai começando a fazer tudo, que é o ideal, pô, tá? Esse assunto de química orgânica, ele é bem tranquilo. De um modo geral, química orgânica é um assunto mais tranquilo, tá certo? E é um assunto que cada vez cai mais, até mesmo porque para os vestibulares, você para conseguir fazer distratores interessantes e fazer uma mistura bem legal das químicas, a orgânica é que dá mais universo. Então, pessoal, estuda, procura a gente, todo mundo aí tem meu WhatsApp e me tem aqui todos os dias de 2 às 9h30, tá? Brincando e falando sério, rindo e chorando, mas todo mundo com o mesmo objetivo, tá certo? Que é passar no vestibular e ser um profissional maravilhoso, tá? Vou acabar a aula agora, vou cortar meu cabelo, vou ver se dá tempo e mais tarde a gente se encontra, tá? Se Deus quiser, né? Beijo, pessoal. Sabe que eu gosto muito de vocês, tá certo? Então, vamos embora. Tchau.